paz do Senhor Jesus, boa noite. Boa noite para você que vai ouvir esse vídeo a parte da noite. Um bom dia para você que vai ouvir a parte do dia. Boa tarde, né? Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Eu estou deixando aqui uma palavra aqui para o teu coração, uma palavra de Deus, uma palavra de salvação para todos aqueles que vão ouvir e ver este vídeo em nome de Jesus. Fica no livro de 1 Coríntios. 1 Coríntios capítulo 15 e verso 45. Diz assim: Assim está também escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. O último Adão, espírito vivificante. Glória a Deus. Louvado seja o nosso Deus. Algo que me chama muita atenção, meus irmãos, nessa palavra aqui. Eu e vocês sabemos e entendemos que o primeiro homem formado do pó da terra que Deus formou se chamava Adão. O primeiro homem não foi criado do pó da terra. O homem foi formado do pó da terra. Todos os homens foram criados. O primeiro homem foi criado em Deus. Criado em Deus e formado do pó da terra e soprado fôlego de vida. Porque o homem já estava no plano de Deus, no coração de Deus, em criá-lo, em formá-lo. Porque criado, ele já estava criado no coração de Deus. Eu e você entendemos que o primeiro homem, chamado Adão, ele transgrediu, habitava no jardim do Éden, transgrediu, pecou contra Deus e foi exonerado, foi tirado do jardim do Éden, perdeu o jardim. Louvado seja o nosso Deus, local onde tinham tudo para ele viver a sua vida em comunhão com Deus, numa plena comunhão, numa plena harmonia, mas deu ouvido à voz da serpente. A serpente falou para a mulher, enganou a mulher e a mulher passou esse engano para o seu companheiro, o seu Adão, e ele também cedeu também. E ambos saíram do jardim do Éden. Perderam a comunhão, o acesso, a comunhão que eles tinham diário no virar do dia. Deus vinha falar com eles no viração do dia. Perderam, foram expulsos, exonerados do jardim do Éden. A história da humanidade começa contando esse acontecimento. E eu creio, porque a Bíblia Sagrada quem fala isso, a Escritura Sagrada que fala isso. Mas a Bíblia, o versículo que eu acabei de ler juntamente aqui com você que ouviu claramente a Escritura, no livro de 1 Coríntios, capítulo 15, verso 45 diante, fala que o primeiro Adão era terreno. E o segundo Adão é do céu. Que segundo Adão é esse que a Bíblia está falando? A Bíblia está falando do segundo Adão, está referindo a Jesus Cristo. Eu e você entendemos que o primeiro Adão, ele perdeu a plena comunhão que tinha com Deus, foi afastado do jardim do Éden e afastado também da conexão com Deus que tinha na virada do dia. E o próprio Jesus, o segundo Adão, veio trazer esta conexão, esta comunhão com Deus,
dar direito ao homem à comunhão com Deus novamente. A Bíblia diz que o pecado entrou no mundo pelo homem, pela desobediência de um homem. Está falando de Adão. E com ele entrou também a morte. Pelo homem também veio a morte. Mas a Bíblia fala também que pela obediência do outro homem, aleluia, trouxe a vida, falando de Jesus Cristo. E pela obediência desse homem trouxe a vida, aniquilou o pecado, venceu o pecado, pagou a dívida do primeiro Adão. Jesus veio pagar a dívida do primeiro Adão e dos demais. A Bíblia diz que como assim Adão era alma vivente, todos os outros homens também assim o eram. Assim como carregamos a imagem daquele que é do Adão primeiro homem criado, formado do pó da terra, todos também carregam a mesma imagem, mas também como carregamos a imagem do que é terreno, do Adão da terra, traremos conosco também a imagem do Adão do céu. Está falando de Jesus. Primeiro Adão criado, formado do pó da terra, é terreno, e os demais homens também assim o são. Mas o segundo homem veio do céu. Está falando de Jesus. Aleluia. Assim como traremos a imagem do que é terreno também, assim como temos a imagem do que é terreno, teremos a imagem do que é celestial também. Estou falando de Jesus, a imagem de Jesus. Porque Deus criou o homem à sua imagem, à sua semelhança, para viver uma plena comunhão com Ele. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Jesus Cristo veio devolver essa conexão com o jardim novamente. Jesus veio nos dar direito a herdar o jardim novamente que o homem perdeu, que Adão foi expulso, foi afastado. Louvado seja o nosso Deus. Cristo veio nos dar direito novamente, aleluia, fazer parte desse jardim. Glória seja dados ao nome do Senhor. Aleluia. Esta palavra está falando contigo. O propósito desta mensagem, especialmente, é falando com você que está afastado do Evangelho. Com você que acha que não tem mais jeito, não tem saída, que Deus não te ama, que Deus não se importa com você. O propósito desta mensagem é trazer à sua memória que o amor de Deus é tão grande que enviou Jesus, que enviou o segundo Adão para te restaurar, para te conectar novamente com o céu, com Ele, para te dar direito novamente a herdar a salvação, a vida eterna. Louvado seja o nosso Deus, aleluia. A Bíblia diz que quando ouvires a voz do Senhor teu Deus, não endureça o teu coração. Você que está afastado, é momento, é o tempo de voltar. Jesus está te chamando, Jesus está te chamando novamente. Glória a Deus, a essa conexão com Ele, a refazer a aliança com Ele novamente. E você que nunca assumiu a sua fé, você que nunca assumiu a sua identidade, Jesus está falando com você. A salvação ela não é por obra, não é porque eu e você somos bonzinho, nada disso. A Bíblia diz que a salvação não é pelas obras, é pela graça. Isto não é mérito nosso, isto é dom de Deus, pela graça mediante a fé. É certo que todos os salvos ele têm boas obras, mas não é pelas obras, não é pelas nossas atitudes que seremos salvos. Nós seremos salvos pela graça, pelo sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, pelo sacrifício de obediência do segundo Adão, que é Jesus, morrendo
e morte de cruz. A Bíblia diz que ele foi fiel até a morte e morte de cruz. Se o primeiro desobedeceu a ordenança de Deus, o mandamento de Deus, transgrediu o mandamento de Deus, ele abriu a porta para o pecado e para a morte operar, para a morte agir. Mas o segundo Adão, Jesus Cristo, ele mesmo sendo a porta, ele veio, glória a Deus, vencer este pecado no seu próprio corpo, para nos dar direito à libertação da nossa alma, direito à nossa alma livre da condenação eterna. Ele pagou, ele rasgou o escrito de dívida, a nossa conta, e pagou, doando a sua própria vida, entregando a sua própria vida. Isso mostra para nós, meus irmãos, que no jardim tinham tudo para dar certo com o primeiro Adão, porém não deu. O próprio Jesus, ele venceu o nosso adversário, foi no deserto. No deserto, ele venceu o nosso adversário no primeiro combate ali, no início do seu ministério, da sua missão quando veio para salvar a humanidade. Louvado seja o nosso Deus, aleluia, glória a Deus. Jesus, ele está às portas, meus irmãos. Jesus pagou um preço muito caro, muito alto pela sua alma, pela sua vida. A luta maior nesse mundo que vivemos é pela sua alma, pelas nossas almas. A nossa alma é o tesouro maior tesouro neste universo. É o maior tesouro, aleluia. E a luta maior, a guerra é pela nossa alma. A nossa alma é tão preciosa, a Bíblia chega a dizer que o dinheiro do mundo inteiro não comprarão o valor de uma alma. A alma vale a morte de Cristo. Cristo morreu, pagou o preço da nossa salvação, da nossa alma. Não rejeite o presente que o próprio Deus enviou. Jesus Cristo é o presente que Deus enviou. Jesus Cristo é o melhor de Deus. O melhor de Deus. Não fique esperando que o melhor de Deus ainda está por vir, porque o melhor de Deus já veio há quase 2000 anos, porque não completou 2000 anos, vai completar ainda. Mas já veio. O melhor de Deus é Jesus, o Filho de Deus já veio. E se nós não tivermos essa mentalidade, nós vamos continuar esperando algo que já veio. Jesus Cristo já veio, já está prestes a voltar de novo, para voltar até as nuvens, para pegar seu povo, para pegar o que é seu, o que ele comprou. Porque se ele comprou é dele. Louvado seja o nosso Deus. Agora o pulseiro, que é o nosso inimigo, nosso adversário, está aí. Cada dia mais dizendo que ela é minha, ele é meu. Porque as pessoas têm dado legalidade, têm aberto portas para ele entrar, para ele operar, para ele escravizar, para ele manipular. Mas Jesus Cristo já comprou. Ele já comprou a alma do homem. Mas dando a sua vida, entregando a sua vida na cruz do Calvário, naquela cruz, com o seu sangue. O sangue de Jesus é que nos purifica de todo o pecado. Por mais que seja pecador o ser humano, o homem, ele reconhecendo Jesus, ele alcançará a salvação. Vai ter muita surpresa, meus irmãos. O primeiro habitante a inaugurar o paraíso após a morte de Jesus foi alguém que passou a vida toda fazendo coisas erradas, roubando, pegando aquilo que não era teu, um malfeitor. Mas ele reconheceu que Jesus era Senhor e só pediu para ele lembrar dele. Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino.
Jesus, olhando para ele, inclinando a cabeça para ele, disse: hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso. Há um paraíso à espera da sua alma, da minha alma, da nossa alma. Eu e você olhando um para o outro, nós vemos corpo, alma, nós entendemos e percebemos que o ser humano é corpo, alma e espírito. Mas Deus, olhando para nós, ele vê espírito, alma e corpo. Ao contrário. Porque antes de ser corpo, nós somos espírito. Vida, sopro de vida. Antes de sermos gerados fisicamente, ossos, matéria, toda a formação, o dom da vida já pulsa no ventre já pulsava no ventre das nossas mães. A mão de Deus já tocou ali. Aleluia. Quero fazer uma oração em nome de Jesus. Jesus está voltando. Esta é a mensagem que temos que pregar ultimamente, alertar o perigo que você está correndo fora do caminho, fora da presença. A presença de Deus não é um lugar, é a pessoa. É a pessoa de Deus, a presença dele. O poder é uma coisa, a presença é ele. Aleluia, louvado seja o nosso Deus. Glória seja dada a Deus. Eu vou fazer uma oração em nome de Jesus. É momento de você refletir sobre essa palavra. O segundo Adão, Jesus, veio para te dar a oportunidade de desfrutar de tudo aquilo que ele já preparou para a sua vida. Porque ainda que nós não viemos a possuir uma casa nesta terra, a Bíblia diz que ele mesmo falou, ele foi preparar morada, o lugar de cada um daqueles que reconhecer Jesus como seu único e suficiente Salvador. Está aguardado. A Bíblia diz, meus irmãos, que não foi vós quem me escolheste, mas eu escolhi a vós. Então é Deus quem escolhe, é Deus quem toca. A Bíblia diz assim, a Bíblia diz que ele veio para os seus, mas os seus não receberam. Mas todos aqueles que me receberam, dá-lhe o direito de ser chamado filho de Deus. Todos que recebem Jesus como seu Senhor e Salvador, o seu nome é escrito no livro da vida. Só que deixa eu te falar uma coisa, meus irmãos, assim como nomes estão escritos no livro da vida, do Cordeiro, no livro do Cordeiro, do livro da vida, nomes de pessoas também estão escritos no livro da morte, no livro do próprio adversário da nossa alma, da serpente, o dragão, que é a antiga serpente, o dragão, o diabo, o acusador da nossa alma. Louvado seja o nosso Deus, mas o nosso Deus é poderoso para arrancar das garras do nosso adversário todas as almas que estão aprisionadas lá, poderoso para quebrar as algemas, grilhões e tirar as almas que vivem em tormenta, nestas prisões, estas prisões internas, e dar liberdade, dar libertação, porque ele veio para isso, foi ungido para isso, para quebrar as prisões, trazer liberdade, o cativo, aqueles que estão cativos. Louvado seja o nosso Deus. Vou fazer uma oração em nome de Jesus para a sua vida. É tempo de despertar. Jesus está voltando. Esse mundo cada vez mais ele vai continuar de mal a pior. Entenda-se uma coisa, o mundo. Você que faz parte do reino de Deus, você não pertence a esse mundo, embora esteja nesse mundo. Você faz parte do céu. Está aqui por um momento, por um tempo. Aleluia. A Bíblia diz que todos os reinos da terra serão abalados, menos o reino de Deus vai ser abalado. Porque o reino de Deus é eterno, permanece para sempre. Hoje tem muitos
muitos países comandados pelo presidentes, reis. Os reinos para as nações são comandados por homens. São os homens quem governam e reinam na terra. Mas tem uma promessa que vai acontecer. Ele diz que ele todos os reinos tornaram do Senhor. Ele mesmo vai reinar sobre todas as nações. Ele mesmo vai ser o rei de toda a terra. Louvado seja o nosso Deus. Aleluia. Glória a Deus. E você que está servindo o Senhor com retidão, você vai reinar juntamente com Cristo. Você vai estar reinando juntamente com Ele também. Fazer uma oração agora em nome de Jesus. Você que vai ouvir, você que ainda não aceitou Jesus, não entregou a sua vida para Jesus, se sentir a necessidade, sentir o toque do Espírito Santo, te tocando aí para rever a sua vida, se render a Ele. Coloca a mão no seu coração, em nome de Jesus. Vamos orar agora em nome de Jesus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus, Pai querido, eu te peço pela vida de cada um daqueles que estão ouvindo esse vídeo, vendo e ouvindo este vídeo. Pai, eu creio no teu poder. O teu poder ele transcende barreira. Senhor, meu Deus, o teu poder transcende barreira. O teu poder é poderoso, meu Deus, para alcançar vida, para tocar vidas. Pai, em nome de Jesus, toca neste coração, meu Pai. Este coração, esta vida que se encontra cansada. O pecado nos torna o homem cansado. Coisa boa é quando a gente ficamos cansados de pecar. Coisa boa é quando a gente já está cansado de viver a mesma rotina e nada muda, mas que quer viver algo novo, algo diferente. Pai, em nome do Senhor Jesus, toca nas tuas mãos. Eu apresento-te agora nomes a ti, Pai, como o meu propósito que eu tenho contigo. Apresento a ti o nome de Mateus, Marcos, Lucas, Ezequiel, Pedro, João, Paulo, Samuel, Filipe, Davi, Moisés, Elias. Pai, toca nestas vidas. Apresenta-te Maria, Senhor, Maria Antônia, Maria Lúcia, Maria Célia. Apresenta-te, meu Deus. Ana Célia Regina, apresenta-te, meu Deus, Maria Júlia. Apresenta-te, meu Pai, Maria Silvana. Apresenta-te, meu Pai, Maria Cleide. Apresenta-te, Pai, Débora, Ruth, Esté. São nomes, Pai. Escreve esses nomes no livro da vida. Porque tudo que o Senhor faz, os teus planos, meu Pai, eles são feitos no céu. Antes de acontecer na terra, o céu já estabiliza, o céu já concretiza. Assim é os teus planos para a nossa vida, Senhor. Pai Celestial, porque nós estamos nos planos do Senhor, no coração de Deus. Senhor, dai força, dai graça. Senhor, se alguma pessoa, meu Deus, reconheceu o Senhor neste momento, segura nas mãos dela, Pai, que ela possa se sentir acolhida pelo céu, pelo Senhor. Que ela procure, meu Deus, uma igreja, um local onde prega a Tua palavra com sinceridade, onde apresente Cristo, e ela possa permanecer firme, caminhando na Sua presença. Pai Celestial, em nome de Jesus, dai graça, dai força a esta vida, Senhor, a esta pessoa. Em nome do Senhor Jesus, encoraja ela, Senhor Deus, a servir ao Senhor com todo o seu coração, com toda a sua força, todo o seu entendimento. Em nome do Senhor Jesus, meu Pai, cobre ela com o teu sangue, Senhor Deus. Ajuda, meu Pai querido, ela a prosseguir nesta jornada, nesta caminhada. Porque o Senhor não tem barreira, não tem limite, meu Deus. O Senhor verdadeiramente, o teu amor transcende, é infinito, meu Deus querido. Ele cobre, meu Deus, em nome de Jesus. O Senhor é Deus de toda a terra, Senhor Deus. O Senhor não é só Deus dos crentes, não, meu Pai. O Senhor é Deus de todo o universo. O Senhor, meu Pai querido, entra onde o homem não pode entrar. O Senhor age poderosamente. Quantas vidas, meu Pai querido, estão se entregando a cada dia. Ah, Senhor, meu Deus, porque alguns estão querendo se suicidar, alguns estão querendo desistir da sua própria vida. Meu Deus,
por não conhecer o autor da vida. Tu és o autor da vida, Senhor. Tu és aquele que tem verdadeiramente a vida e vida com abundância para todos aqueles que refugiam em Ti, para todos aqueles que pedem socorro a Ti. Tu és socorro bem presente, Pai. Tu és aquele que, Pai, que está de braços abertos. Tu ficaste naquela cruz de braços abertos, meu Deus, para abraçar todos aqueles que vêm a Ti. Pai Celestial, em nome do Senhor Jesus, apresenta a Ti cada vida, Senhor Deus, cada pessoa. Em nome do Senhor Jesus, meu Pai, que a Tua graça possa alcançar, que a salvação possa alcançar, que a misericórdia de Deus venha alcançar, meu Deus, cada um, Senhor, em nome de Jesus. O propósito maior, Senhor Deus, encoraja aqueles que estão querendo desanimar, aqueles que estão desanimados, aqueles que estão querendo parar, Senhor Deus, dá uma injeção do céu, uma injeção de ânimo, dá um alimento do céu, assim como o Senhor deu para Elias, meu Pai, pão e água. Meu Deus, enviou o Teu anjo, deu pão e água. Senhor Deus, dá, Senhor Deus, alimento do céu para eles que permaneçam, porque muitos dos nossos irmãos, muitos se encontram cansados, Senhor Deus e Pai, ajuda eles a esperar pela chuva que está já vindo, Senhor, a chuva do renovo, a chuva, meu Pai querido, do avivamento, Pai, em nome do Senhor Jesus, Pai, a chuva da última colheita, Senhor, oh meu Deus e meu Pai, dos últimos frutos, Pai, em nome do Senhor Jesus eu te peço, muito obrigado, Pai, em nome de Jesus, amém.